Boa tarde, povo abençoado de Deus. Tudo na paz? E aí, ó, com fé, com força e graça, vamos vencer o terceiro dia de leitura dos Salmos em 68 dias. Vamos lá? Bíblia em mãos. Vamos começar hoje, são só 2 salmos, o Salmo 7 e o Salmo 8. Eu já começo então lendo, porque como eu fiz nos outros dias, eu vou comentando um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Ou aquilo que for pertinente ou mais importante a ser ressaltado. Só quero deixar um aviso que no dia de ontem, quando eu fiz um comentário acerca do Salmo 6, e que falava um instrumento de 8 cordas, eu fiz uma referência, sim, conforme aquilo que está escrito, dando a entender que o instrumento teria que ter 8 cordas. E eu estudando um pouco mais, percebi que a tradução que é feita para o nosso português traz dessa forma, para instrumento de 8 cordas. Mas não quer dizer que tenha que ser deste formato, mas que é em tom de oitava. Então, para aqueles que são músicos, vão compreender o que isso significa e qual a importância disso na hora de entoar canções para Deus usando o Salmo. Então, nós vamos lá hoje, então, ler Salmo 7 e 8 para vencermos aí o terceiro dia de leitura dos Salmos em 68 dias. Para quem está chegando agora e não está entendendo, estou começando uma leitura bíblica do livro dos Salmos em 68 dias e hoje já é o terceiro dia, leremos o Salmo 7 e 8. Se você quer continuar comigo a partir daí, pode retomar os 2 primeiros dias, já acompanhar comigo as leituras que eu já fiz os 2 primeiros dias e a partir daí seguir adiante. Vamos embora lá então? Sem perder tempo, que a palavra não espera. Salmo 7. Deus defende o justo contra o ímpio, como eu informei o título do editor. Agora o subtítulo que os judeus já consideram como versículo. Vou reforçar isso toda vez, porque eu acho muito interessante isso. Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, ou que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espizinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Então já é um pedido de Davi falando com o Senhor assim, olha, se eu fiz mal àqueles que vieram com paz e eu fiz mal contra eles, eu permito, não é bem a palavra não, mas é que eu dei conta de falar aqui, né? Que eu autorizo, eu aceito que me persigam, que o inimigo acabe com a minha alma, que me espizinhe até o chão, né? Que me arraste no pó a minha glória. Verso 6, levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Versículo 8. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Eu já vou parar aqui e perguntar, quem de nós é capaz de falar, Senhor, pode me julgar. Julga conforme aquilo que eu sou reto. Julga conforme aquilo que eu tenho feito de correto e adequado. Julga-me conforme a integridade que há em mim. Pois Davi não quer dizer que nesse versículo ele estava dizendo que ele nunca pecou ou que nunca pecaria. Mas dizendo apenas conforme os versículos anteriores, que ele estava sofrendo um ataque de pessoas que ele não havia feito nada contra elas. É como se fosse assim, é injusto eu sofrer esse tipo de ataque, sendo que eu não fiz mal contra pessoas. Aquelas pessoas que vieram com atitudes boas para comigo, eu não fui com atitudes ruins. Então, Senhor, julga a minha causa e julga os povos e julga conforme aquilo que eu fiz em relação a essas pessoas e a esses adversários que ele estava dizendo. Porque quem conhece Bíblia, no sentido, inclusive de Davi, sabe muito bem o quanto ele não foi nada bonzinho em termos de matar pessoas. Ele houve um ataque de inimigo muito feroz.
né? Então, nesse caso, nesses versículos anteriores, do Salmo 7, ele pede, diz assim: Senhor, julga a minha causa, julga se eu não fui reto para com essas pessoas, julga se eu não fui íntegro para com elas, então não é justo que eu receba esses ataques desses inimigos. Verso 9, estou lendo o Salmo 7, verso 9 agora. Cesse a malícia dos ímpios. Olha que interessante que ele, um homem de guerra, um homem valente, sabe para quem ele pede ajuda? E para quem ele pede socorro? E para quem realmente o defenda? O próprio Deus. Ele fala: cesse aquilo que tu, o justo. Quem pode dar honra e quem pode desonrar alguém é o próprio Deus. Ele fala: faça justiça, Senhor. Mostre quem está certo e mostre quem está errado. Estabelece tu aquele que é justo. Voltou a internet, teve um pouquinho ruim aqui. Agindo com retidão em seu favor, porque ele sabe a motivação do coração, inclusive a dele, para dizer que ele não fez nenhum mal contra aquelas pessoas que estavam se levantando contra elas. Só Deus conhece o oculto. Sabe uma coisa que, às vezes, já preguei sobre isso também. Tem pessoas com dificuldade de confessar pecados, de dizer as suas dificuldades, as suas mazelas, mas elas se esquecem que Deus vê tudo. Deus contempla o coração e Deus contempla inclusive a mente da pessoa. Aquilo que ela está desejando fazer, nem chegou a fazer, mas o mal que ela já desejou, o Senhor já sabe. E eu fico pensando como que pessoas temem que seus vizinhos saibam dos seus podres, a sua família saiba das suas mazelas, das suas dificuldades de relacionamento, da maldade do seu coração, mas não tem temor algum de saber que o próprio Deus já sabe. Porque aqui fala, e Davi confessa isso, fala: Deus, o Senhor conhece mente e coração de todo homem. Então, assim, faça justiça, Senhor, porque só Ele é capaz. Porque nós, queridos, nós somos pecadores. Você também é, eu acredito que você também seja, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Então, nós como pecadores, nós temos uma tendência muito rápida de julgar as pessoas daquilo que elas fazem, mas basear o nosso julgamento para conosco na nossa motivação. Como você não consegue avaliar a motivação que a pessoa fez aquilo, ela fala assim: deve ter feito isso por causa daquilo. Mas o Senhor é quem sabe. Então não julgue pessoas da forma que você também não quer ser julgado. E aqui Davi fala: Deus, faz justiça, julgue a causa, julgue, porque você vai ver no meu coração, o Senhor que conhece alma e espírito, alma e as entranhas da minha vida. Desculpa. O Senhor sabe que a minha intenção não é e nunca foi contra essas pessoas desse Salmo 7, tá bom? Então, ele é justo juiz. Tema mais o Senhor do que pessoas. Tema mais saber que o Senhor contempla o seu coração do que saber que, se pessoas descobrirem que somos pecadores, elas se decepcionarão conosco. Antes disso, Deus já se decepcionou, porque esperava de nós comportamentos cristãos. Vamos lá? Pesada palavra, né, querido? Mas aguenta firme aí que tu tem o Espírito Santo para te convencer do pecado e fazer mudança na sua vida. Verso 10. Deus é o meu escudo. Olha que lindo, já é o terceiro salmo em que Davi fala: Deus é o meu escudo. É quem te protege, é quem te guarda, é quem te faz levantar com força, é quem te defende das amarguras da vida. Ele é o seu escudo. Ele salva os retos de coração. Se você é reto de coração, fique tranquilo. O Senhor há de salvar e te guardar. Verso 11. Deus é justo juiz. Então lembra que eu falei também no dia de ontem, Deus é amor? É. Deus é bondade, misericórdia? É. Mas ele também é justiça. Ele é um justo juiz. Então, ser justo às vezes é ir contra aquilo que a gente acha que é justo. Mas se Deus é justo, ele vai agir com a integridade na justiça. Versículo 11 eu vou repetir: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Por quê? Pensa bem, querido, você põe um filho no mundo e você então espera que ele age em conformidade com seus valores morais, com seus princípios de vida, com seu comportamento de ética, com seu comportamento de boa educação. E aí seu filho resolve fazer tudo ao contrário, ou boa parte ao contrário daquilo que você instruiu e passou a vida ensinando. Não fica indignado?
não fica triste, aborrecido? Poxa, não foi a educação que eu dei. Agora imagina Deus nos fazendo como criação dele. O que ele esperaria de nós? Então, Davi entende, não sei se Deus fica, mas Davi diz que Deus sente indignação todos os dias, porque ele olha para baixo e enxerga a nossa maldade, os nossos pecados, a nossa tristeza de viver contrariando a vontade dele. Verso 12, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. E aqui eu quero fazer um parênteses. Há muitos anos atrás, eu virei para o Senhor e lendo uma passagem bíblica que falava assim, aquele que tem o Senhor tem a vida, aquele que não tem a morte. Aí eu pensei comigo, Deus, então o Senhor não me dá escolha, o Senhor não me dá opção. Se eu não tiver o Senhor, você já me decretou que eu vou morrer. Aí Deus falou comigo assim, não, você já está morta em seus delitos e pecados. Quando você me aceita, é que fala que se o homem não se converter, a espada virá contra. Se você não aceitar o Senhor, a morte já estava decretada mesmo. É se você quiser o Senhor, é que Ele te tira do lamaçal de pecado e faz com que você tenha vida. Então, mortos já estamos, assim do momento em que nós pecamos, porque o salário do pecado é a morte. Me fala qual foi o dia que você não pecou, qual foi o dia que eu não pequei. Então, por um único pecado, já mereceria a morte. Então, quando a gente recebe o Senhor Jesus e aceita-o como Senhor de nossas vidas, Ele nos tira do pecado, não que Ele nos enfia na morte. Essa já escolhemos por nosso próprio pecado. É triste, mas é a verdade. Então, a morte já está preparada para nós e preparou suas setas inflamadas. Versículo 14, estou lendo Salmo 7, 14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. O ímpio é aquela pessoa que não serve ao Senhor, que é a pessoa que não teme a Ele, que não quer obedecê-lo. Então, o ímpio é aquela pessoa que não quer dedicar a sua vida a Ele, mas vive na prática do pecado ou fazendo aquilo que agrada o seu coração e a sua carne. E aqui informa para mim que existe dor na iniquidade. Então, pessoas que estão em pecado, falam assim, fulano é muito do sem vergonha, porque o fulano faz isso, faz aquilo. Tá bom, ele pode estar até agindo de forma, vou colocar entre as aspas, prazerosa deste mundo, mas a iniquidade gera dor, porque a dor, uma hora, vai mostrar o afastamento que ela tem de Deus. E essa é a pior tristeza que nós podemos viver. E ele então, na dor da iniquidade dele que ele vive, isso vem a maldade, vem a malícia e depois vem a mentira. Pessoas iníquas, pessoas ímpias, têm a prática da mentira, têm a prática da malícia, pessoas maldosas, perniciosas. Elas são pessoas que são ímpias e que vivem praticando a iniquidade. Versículo 15, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Então, o iníquo, o ímpio, ele mesmo cava para ele um poço, ele mesmo cava para ele um buraco e um lugar onde ele morre, aonde ele cai para a morte. Versículo 16, a sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Versículo 17, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, que salmo maravilhoso que Davi fala, olha, Deus entra com provisão na minha vida, entra com justiça, porque o ímpio só faz coisa ruim, só dá errado para ele acha que está indo bem, mas não está indo bem, mas o Senhor conhece o coração de todos nós, age com justiça. E ele termina dizendo, eu, no caso, vou render graças a Deus, porque o Senhor faz aquilo que é bom. Vamos terminar então o dia de hoje lendo o Salmo 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E aqui, a palavra nome no original não é só assim, o nome de Deus é Deus. Não, é quem Ele é, a essência dele, o caráter dele. Quando anunciamos a palavra Deus, nós declaramos quem Ele é na sua essência. Pois expusestes nos céus a tua majestade. Eu quero deixar um desafio aqui para você, que às vezes pode achar que não crê em Deus, ou que Deus não é tudo isso quanto a gente proclama. Se você é uma pessoa que está num caminho de não acreditar em Deus. Eu queria pedir que você pedisse a alguma força superior, ou alguma mente evoluída, ou até um outro Deus, que criasse então um outro planeta, que criasse então uma outra terra,
para que ele pudesse habitar. Você que não acredita em Deus, crie outro planeta, crie outra estrutura, que aí eu vou te dar poder para dizer que você pode. Mas o fato de ter sido criado não quer dizer que é Deus. Tá bom. Até então, nós temos que Deus criou. Eu quero, então, um outro Deus, uma outra entidade ou uma outra mente evoluída que faça o que Deus fez. Porque se nós cremos que existem pessoas ou deuses poderosos, eles têm que ter o poder para criar aquilo que Deus já criou. Ou então que mostre que não foi Deus quem criou e que faça algo diferente. É difícil, às vezes, para eu conseguir explicar, não sei se eu estou conseguindo. Mas eu quero dizer o seguinte, queridos, é o Senhor quem fez. É o Senhor quem faz. E é preciso que, quando eu anuncio o nome dele, eu entenda que a existência, eu olhar para o céu e olhar para a criação, eu entenda que é ele quem fez. Porque não tem como eu olhar para uma pequena, mísera flor, com detalhes minúsculos, e não acreditar que alguém superior tenha feito isso. Versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Olha que lindo que Deus usa. Ele pega a boca de crianças, ele pega a boca de pessoas, de crianças de peito, e faz com que ela fale palavras, para que emudeça inclusive o inimigo e o vingador. Deus usa quem ele quer. Então não é porque você tem que ter toda o conhecimento da vida para ser usado por Deus. Se Deus quiser, ele te usa do jeito que você está, né? Mesmo sem a consciência, muitas vezes você pode ser boca de Deus na vida de pessoas. Você pode abençoar pessoas. Então abra a tua boca, fale coisas que vêm do Senhor para abençoar pessoas. Versículo 3, Salmo 8, 3. Quando contemplo os teus céus, onde eu estou aqui olhando vários passarinhos passando sobre a minha cabeça, obra dos teus dedos. Aqui afirma que foi Deus quem fez. E a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres? E aqui fala, que é o homem para que o Senhor se preocupe com tanto, o Senhor se estime por esse Deus? Que sou eu, que é você, para esse Deus que criou tudo isso, se preocupe? Quem somos nós, queridos? E o filho do homem que o visites, nós somos como um sopro, diz a palavra. O homem, a vida do homem é como um sopro, ó, passa. Não está aí coronavírus nos provando e mais uma infinidade de doenças e enfermidades, e quando passamos por elas, sabemos assim, ó, a vida é, ó, fugaz, né? E a Bíblia me afirma isso. Vamos terminar. Salmo 8:5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória em glória o coroaste. Esse versículo também é usado para Jesus Cristo lá na frente, no Novo Testamento, dizendo que ele, como homem, foi criado um pouco menor do que Deus, né? Mas de glória em glória vem coroando. Versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão magnífico em toda a terra é a sua existência, é o seu caráter, é a sua identidade, Deus. Que nós, enquanto homens e mulheres, possamos fazer como Davi, glorificar ao Deus Todo-Poderoso e dizer que magnífico é este Deus e que não tem outro acima dele. Amém? Até amanhã. Amanhã é um salmo só que nós vamos ler, o Salmo 9. Eu tenho tentado dividir a quantidade de salmos pela quantidade de versículos, para não ficar muito extenso por dia. Alguns dias vai passar um pouquinho, tenha paciência, mas você está aprendendo da palavra de Deus, ó. Um beijo, até amanhã, se nosso bom Deus permitir. Tchau.